Chegou a hora da gente falar de privacidade. Então vamos lá, vou chamar o Vitor Pio com o tema privacidade, o bom, o mal e o incoerente. Bom dia. Animado, pessoal? Evento de privacidade. Sim? Cadê o sim bem alto? Sim. Aí. Poxa, Pio, mas que nome, né, de palestra? O bom, o mal e o incoerente. Por que esses três? Na verdade, a gente pode ter três visões sobre privacidade. Talvez a gente não saiba, muitas das vezes, o que quer dizer privacidade, se privacidade é igual anonimato ou igual segurança. Então, hoje nós vamos explorar um pouco sobre privacidade, esclarecer e abrir para perguntas também, porque essa palestra ela não está completa e precisa da participação de vocês, tá bom? Então, conto com a participação de vocês. Primeiramente, eu quero fazer um desafio aqui. Existe algum lugar no mundo onde o Google não esteja? Tem o Google Maps, Google Search, Google Earth, mais, Google Drive, Google Meet. Sim, o YouTube também é do Google, certo? Mas por que existe tanto serviço do Google? Por que o Google ele está querendo promover serviços tanto para a nossa comunicação, para as nossas buscas, para facilitar o nosso dia a dia? Eu quero fazer uma pergunta sincera. Existe alguém aqui que nunca usou o Google? Acho que não, né? Todo mundo já usou o Google em algum momento da sua vida. E para ilustrar um pouco disso, se o coisa passar aqui, né? Agora foi. Então, Android Auto, Google Home, Google Analytics, o próprio Android, Google Assistant. Então, a gente tem diversos produtos do Google. E a gente pode encarar, né, para muitos, vão falar, poxa, mas o Google não é privado, por que você está falando do Google numa palestra sobre privacidade? Justamente a gente precisa entender aquilo que a gente pode tirar de bom, aquilo que a gente pode tirar de que não é tão legal, e aquilo que é incoerente das coisas. O que eu quero dizer com incoerência? Talvez ter achismo sobre algo, ou achar que algo faça algum sentido, mas por aquilo fazer algum sentido, eu perdi aqui. Isso. A gente acaba não procurando utilizar. E muitas pessoas, quando a gente fala de privacidade, pensam o seguinte, poxa, eu preciso largar tudo, eu preciso ficar completamente anônimo, eu preciso deixar de utilizar tecnologia em geral. Existe muito aquele meme do pessoal que usa chapéuzinho de papel alumínio, né? Não sei se vocês já viram. Geralmente, quem leva muito para o extremo é associado a isso. Mas eu não vou falar sobre o extremo, eu vou falar sobre aquilo que é aplicável na nossa vida. E a pergunta é, por que tantos aplicativos, Pio? Por que o Google tem tantos aplicativos? Vamos lá que passou demais. Mas, basicamente, a gente usa a internet hoje para 4 coisas. Para acessar o conhecimento, para acessar a Netflix, entretenimento, filmes, séries, para fazer negócios através da comunicação, através do acesso ao contato de outras pessoas. E tudo isso, no centro, o que move a internet hoje são as pessoas, são as interações humanas. E em toda esses 4 escopos aqui, tudo isso envolve a nossa privacidade. E é necessário entender a importância da nossa privacidade. Por quê? Porque, primeiro, para fazer negócios ou para acessar algum tipo de conteúdo, é necessário hoje de um intermediário, seja ele físico. O que eu quero dizer com intermediário? Você vai precisar de um dispositivo para poder acessar. E esse dispositivo vai precisar ter comunicação.
seja a comunicação via rádio, seja a comunicação via 4G, 5G, mas ele vai precisar passar por algum lugar para acessar alguma informação que um servidor, por se chamar servidor, por servir algo, está disponibilizando. E, a partir desse momento, a gente precisa entender o porquê que o Google ele pretende disponibilizar diversos serviços. Porque o Google está interessado na nossa privacidade. Mas, poxa, Pedro, por que ele estaria interessado na nossa privacidade? Porque ele quer hoje ser o intermediário de tudo que a gente faz na internet. Se você quer acessar o conhecimento, ele vai disponibilizar o Google Search para você, mas também o Google Acadêmico. E o próprio projeto também de livros, né, que o próprio Google foi um dos pioneiros. Quem já acessou aqui o CAPTCHA, né, o Google, para verificar se você é um robô, antigamente aparecia lá umas letrinhas bem borradas. Aquilo era um projeto do Google, feito com grandes universidades, para recuperar livros e digitalizá-los, para o acesso ao conhecimento ser mais facilitado, não através de qualquer ferramenta, mas sim através do Google. Isso é ruim? Muitas pessoas vão se perguntar. A tecnologia ela trouxe para a gente uma capacidade muito grande da gente se desenvolver, se comunicar, mas é interessante saber quem está intermediando esse acesso à comunicação, esse acesso ao conhecimento. Foi demais. Tem uma que funciona, tem uma que não funciona. E aí, nós temos duas grandes Big Techs, hoje chamada Meta, mas que tentam intermediar o acesso ao conhecimento e o acesso à comunicação. Nós, na base da pirâmide, procurando o acesso, muitas vezes, à comunicação, e eu vou falar aqui da Meta, por exemplo. A aquisição do WhatsApp pela Meta, pelo Facebook, foi uma continuação dessa estratégia de intermediar a comunicação. A aquisição do Instagram pela Meta, outra forma de intermediar as interações humanas. A própria estratégia do Facebook de se tornar Meta também é focar em interações humanas, de ser o grande intermediário dessas interações humanas. E, além disso, com o próprio metaverso, e aí a gente traz diversas implicações de privacidade, mas isso para uma outra palestra, é necessário também entender quem detém essas informações e o que o metaverso pode captar sobre você, sobre os seus dados, porque não é só os seus dados, mas os metadados, os dados sobre os seus dados, que dizem muito sobre quem você é, sobre quais são as suas opiniões, aquilo que você acredita, como eu posso ter um discurso que pode te convencer, que pode, enfim, fazer com que você tenha mais probabilidade de mudar suas opiniões. E, no final, a gente está falando que grandes empresas que basicamente, a maior parte dos produtos, dos serviços, não são open source, não são públicos, assim como nós temos a Uniswap, que estava sendo dita aqui. Se você quiser, você pode acessar o código dela e verificar como que funciona. Tudo isso é público. Mas o serviço do Google, como que funciona o Gmail? Como que funciona o YouTube? Nada disso é público. Mas, Pio, beleza. Eu tenho, então, duas Big Techs que estão com essa estratégia ávida de serem o intermediário de tudo. Elas são as únicas que fazem isso no mercado? Não. Tem a Microsoft, a Meta, a Samsung, a Apple. Todas elas estão atuando veementemente para serem grandes intermediários. Comunicações, interações sociais, negócios, entretenimento. Tudo que é interação social vai existir uma Big Tech, porque elas entenderam que o futuro depende das interações sociais pela internet, pelos dispositivos. Hoje, é muito difícil hoje você não ter cerca de, sei lá, de 500 metros de você um dispositivo. Se quer um celular, um dispositivo de rádio, sempre vai existir um dispositivo perto de você. Então, para eles, além de serem grandes fabricantes, é interessante também que eles tenham acesso aos dados que são transmitidos por esse dispositivo. Então, entendemos que temos grandes intermediários. Tá, até agora,
pô, tudo funciona muito bem. Eu acho muito legal os softwares da Google. Muita gente vai falar, pô, mas sim, tecnologia é ótimo. Alguém já sofreu algum bug assim significativo com algum software da Google, com o Google Maps? Não, cara, funciona muito bem, é um projeto muito bem elaborado. Mas quem detém os dados? Depois que você compartilhou os dados com eles, são seus ainda? Então vamos falar um pouco sobre esses problemas. Ok? E aí surgem principalmente 2 problemas pela falta de privacidade. Um é conhecido como capitalismo de vigilância. O nome não é tão legal, mas é simples de entender. Basicamente, quem já viu aí o dilema das redes, vamos ver, vou falar um pouco dos vazamentos do Snowden também, mas basicamente, praticamente toda a rede social, até a Netflix, está se rendendo aos anúncios, aos anúncios direcionados. Mesmo que você pague por um plano, mesmo que você tenha um plano mensal lá de assinatura. Mas, Pio, por quê? Mesmo eu pagando, ainda vai ter anúncios direcionados na minha plataforma. Será que não é tão lucrativo ainda assim a plataforma deles? Será que, mesmo eu comprando 1 TB de armazenamento, eles não conseguem ter lucro com esse tipo de aquisição? Voltando um pouquinho, como que funciona cada software hoje, o ciclo de vida de um software de uma Big Tech? Muito fácil. Vamos acompanhar o crescimento do TikTok, do Kawaii, por exemplo. Primeiro, você libera um aplicativo gratuito, você faz um bônus de entrada para as pessoas. Então, se eu convidar você convidando mais outra pessoa, você ganha um outro bônus e eu ganho um bônus também, porque você convidou. E a partir daí, a gente vai aumentando essa pirâmide. Só que vai chegar no momento que isso não é mais sustentável. Porque não existe dinheiro infinito, nem a empresa vai ter dinheiro infinito para poder fazer isso daí. Daí é necessário monetizar em cima dessa grande base, porque o princípio inicial é ter uma grande base de clientes. E essa grande base de clientes vai servir, isso é coisa que, cara, não foi inventado hoje, os anúncios, a publicidade, a propaganda, cara, já existe faz muito tempo. E o problema que eu estou levantando aqui é sobre a questão da privacidade, mas também das pessoas entenderem do que elas estão participando. Beleza. Então, você tem essa grande base, e aí, em determinado momento, é gerado essa abertura para comercialização ou para inserção de anúncios. Observe YouTube, mesma coisa. YouTube, lá em 2006, depois foi adquirido pelo Google, começou a inserir os anúncios em sua plataforma. Instagram, depois ficou horrível, né? Tipo, a cada 2 roladinhas que você passa ali, você tem um anúncio chato pra caramba, de arrasta para cima, não sei o quê. Mesma coisa a TikTok, mesma coisa a maioria das outras redes também. Porque eles fizeram um software bom, aceitável, que funciona, que as pessoas conseguem se comunicar. Depois é vendido como complementação de renda, porque até então não está havendo renda, espaço publicitário para que esses anunciantes consigam promover seus anúncios. Depois, conforme vai aumentando, esses serviços tendem a ficar cada vez mais o que está chamando aqui de sticky, seria as pessoas começam a ficar cada vez mais viciadas, vou dizer assim, nessas plataformas, não viciadas enfim, não de anúncio, mas o que eu quero dizer é o seguinte: os anúncios dentro da plataforma, a forma como é construída e depois aprimorada, é feita para que a pessoa passe o maior tempo do dia, enfim, possível dentro daquela plataforma, porque quanto mais tempo a pessoa passar, mais eles vão lucrar. Simples assim. Só que daí vem os problemas de privacidade. Surge lei de privacidade, surge vazamento de dados. Uma coisa que sempre vai acontecer é incidente de segurança. Primeiro que não existe nada seguro, nada 100% seguro e nada 100% privado. São coisas que são inalcançáveis. É o que eu falo, privacidade precisa ser um meio e não um fim. Por que precisa ser um meio e não um fim, Pio? Vamos dizer o seguinte: alguém já tentou comprar um computador, um laptop? Sempre vai existir um modelo melhor. Sempre vai existir o melhor do que você precisa. Um modelo com 7 cores, né, i7, não sei o quê. Sempre vai ter o melhor. Mas se você não sabe
o que você precisa, para que você precisa, se você vai usar para design, para acesso à internet, para jogos, você sempre vai ter um melhor. E se você só focar naquilo ali, você sempre vai ficar dedicando tempo àquilo ali e não vai ser útil para você. No final vai ser perca de tempo e perca de dinheiro. E privacidade precisa ser a mesma coisa. Você precisa usar a privacidade para, beleza, eu tenho esse objetivo aqui, talvez proteger os meus ativos, talvez proteger as informações da minha família, da minha empresa. Então, setar muito bem aquilo que você quer proteger para que você não continue indo e não tendo uma aplicabilidade. Daí entendemos um problema. Capitalismo de vigilância. Então, essa venda descontrolada de dados. Uma vez que você participa da plataforma, ela vai coletar informações sobre você. Isso informações sobre os conteúdos que são mais atrativos para você, mas também o que você costuma acessar, com seus likes, aquilo que você gosta, os tópicos de interesse. Algumas são um pouco mais incisivas ainda, então elas vão. Nosso celular hoje ele tem sensores. Um deles é o giroscópio, para poder verificar, fazer isso aqui, ó. Quem joga muito sabe que tem como fazer isso. E outros sensores também, como acelerômetro, né, a velocidade de queda. Se eu jogar meu celular aqui, ele vai, enfim, espatifar. Mas esse sensor existe. Mas também sensores que, como é que eu posso dizer, identificam outros dispositivos próximos ou locais próximos a você. Exemplo, como que alguém já acessou o Google Maps e lá no Google Maps existe lá o horário de pico de um local? Como que isso é feito? Será que existe um sensor na porta do local lá que fica monitorando as pessoas entrando e saindo? Não. É o aplicativo, através de sensores do nosso celular, que está monitorando os outros dispositivos que estão próximos para saber quantas pessoas estão próximas a você. Beleza, e esse é um dos problemas do capitalismo de vigilância. Mas é só isso? Será que privacidade só se resume a capitalismo de vigilância? Obviamente não, se eu conseguisse passar. Foi demais. Ok, vamos falar desse então. Um outro problema é a vigilância em massa. O pessoal da Conhex estava falando aqui, né? Existem alguns governos que estão ficando cada vez mais negativos em relação a cripto, principalmente em países onde, vamos dizer assim, as liberdades não são tão respeitadas assim. E aí, teve um cara, lá em 2013, que envolvidaço aqui com a Zcash, chamado Edward Snowden, que revelou alguns conteúdos um pouco complicados do sistema americano, da NSA, das agências americanas. E aí, esse é um slide que eu retirei lá dos documentos que ele publicou, e esse não teve tanta repercussão aqui no Brasil, infelizmente. Mas que, olha só, Microsoft, Google, Yahoo, Skype nem existe tanto, né? Mas Apple, naquela época, estavam disponibilizando para agentes, para a investigação da NSA, olha só, e-mail, chat, ou seja, conversas no seu mensageiro, vídeos, fotos armazenadas, VoIP, transferência de arquivos, ou seja, olha quantas informações. Primeiro, a gente já tira uma lição daqui. Se a gente usa serviços centralizados e esse serviço aqui, ele permite que um terceiro possa acessar as nossas informações sem que a gente saiba, para mim parece um pouco suspeito. Eu não sei. Mas, Pio, tem como a gente viver sem o Google hoje em dia? Eu nunca pensei nessa possibilidade. Tem como eu retirar o Google da minha vida? Ou beleza, o Google, ou o Facebook, ou o Microsoft, isso é uma alternativa viável? Sim, tem como. E o interessante é que para cada serviço do Google que eu citei, sempre existe uma alternativa de privacidade. Então, se eu tenho o buscador do Google, existe uma alternativa de privacidade também. E aí você vai, tem uma alternativa de privacidade do Drive? Sim, existe. Um YouTube de privacidade? Existe também. E às vezes você nem precisa ser um outro serviço do YouTube com outros vídeos. Não, às vezes é o mesmo YouTube lá no final, só que uma galera de privacidade foi lá e tirou todos os rastreadores da página inicial do YouTube.
daí você consegue ver os vídeos normalmente. Mas um outro problema, citando aqui, é a vigilância em massa. Muitos governos têm aproveitado desse excesso de informações que a gente tem compartilhado, muitas vezes algumas que são desnecessárias, mas o que eu quero trazer aqui não é para você ficar paranoico, mas assim, pensar 2 vezes, think about it, sobre quais informações você tem compartilhado que, se cair nas mãos de qualquer um, aqui eu nem estou falando da NSA ou do FBI ou da Polícia Federal, não. Se cair nas mãos de qualquer um, onde você mora, onde você esteve, em que lugar você está, porque não só, principalmente no mundo cripto, tá? Existem muitos cybercriminosos que, cara, eles já aprenderam que não basta só fazer um protocolo fake, não basta só fazer... Tem os scams que são muito mal feitos, sim, existe. Mas se você sabe que aquela pessoa, ela é uma pessoa de interesse, tem um budget, tem uma carteira muito gorda em cripto, eu sei que tem algumas pessoas aqui que... Brincadeira, gente. As informações que você compartilha online podem ser esse facilitador para fraudes, golpes, etc. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui. E vamos lá, uma outra coisa, ainda, né? Esse é um slide ainda da NSA, onde aqui, ó, o SSL added and removed here, onde eles estavam compartilhando essas informações, mesmo que parecesse aquele cadeadinho verde para você lá no seu browser, ainda assim essas informações ficariam públicas lá para a agência. Vou correr um pouquinho, que eu estou com um pouquinho de tempo. Está voltando. Então, voltando. Privacidade, primeiro, não é só sobre proteger do capitalismo de vigilância, da vigilância em massa, mas, como eu disse, sobre censura, sobre a exposição pública dos seus dados, das suas informações, principalmente para ataques cibernéticos, ataques direcionados. A gente está vivendo em um mundo onde informação é poder. E todas as informações que, às vezes, são compartilhadas assim, sem pensar muito, podem ser usadas contra você. Infelizmente. E aí, resumindo, o que é privacidade? Eu gosto muito dessa frase para resumir. Privacidade não é sobre só ter algo a esconder, é sobre ter algo para proteger. Esse algo é quem você é o que você acredita, é quem você quer se tornar. Privacidade é o direito sobre si mesmo. É o que lhe permite compartilhar com o mundo quem você é nos seus próprios termos. Se você não compartilha privacidade nos seus próprios termos, então você está compartilhando nos termos de outra pessoa. E por isso que eu gosto de resumir que privacidade é sobre liberdade. Liberdade para compartilhar, para utilizar, para ser quem você é nos seus próprios termos, para ser quem você é conforme a sua escolha. E o que não é privacidade? Aquilo que é incoerente, aquilo que é mal. E esse aqui é interessante. Eu preciso deixar de utilizar todos os meus dispositivos tecnológicos? Isso não é privacidade. Eu preciso cancelar todas as minhas contas online? Não, isso não é privacidade. Outro exemplo também que muitas pessoas dizem, mas privacidade é um mito. Não, se privacidade é compartilhar nos seus próprios termos, cada um tem seus próprios termos aqui. Cada um pode compartilhar aquilo que quiser, conforme quiser. Então, eu não posso falar, privacidade é isso para você. Cada um se conhece. Cada um deve saber aquilo que é importante para si. Então, Pio, entendi Big Techs, entendi o que é privacidade, então o que eu devo fazer em relação à minha privacidade? Eu trouxe aqui as alternativas para você. Você tem pelo menos 2. Blue Pill, Red Pill. Você pode continuar, por incrível que pareça, meu nome também é Pio, mas você pode continuar do jeito que está, seguir a vida e fingir que essa palestra nunca aconteceu, que sua privacidade não importa. Você tem essa opção. Ou você pode começar, a partir de hoje, essa caminhada de, beleza, eu estou em um evento de privacidade e eu nunca parei para pensar das minhas informações que estão online, eu nunca revisei isso, na verdade. Você pode seguir por esse caminho. E aí eu vou trazer aqui algumas ferramentas, alguns primeiros passos importantes para a privacidade, como exemplo, e fica aí como material de estudo para vocês continuarem se aprofundando, tá? Para a gente poder já
finalizar, se o slide já for. No slide anterior, primeiro que privacidade precisa ser usado com ética. Isso é muito importante. Por que ética? Porque se você usa privacidade ou anonimato ou segurança para algo não ético, não é justificável. Aí existem muitos aqueles que falam, nossa, mas por que você está defendendo privacidade? Privacidade não é coisa de criminoso, de bandido. Não, a gente defende privacidade, mas privacidade com ética. Entenda que a ética circunda privacidade, segurança da informação, cibersegurança, etc. E aí uma boa notícia é que, graças à comunidade de privacidade, você tem uma alternativa para cada serviço. Então, por exemplo, um gerenciador de senhas, eu tenho o Bitwarden, alternativa ao Gmail, eu tenho o ProtonMail, eu tenho o Tutanota, são exemplos de alternativas. Uma loja de aplicativos como a Google Play, eu tenho a F-Droid, onde você pode baixar aplicativos livres e open source. Eu tenho o Session, que é um outro aplicativo de mensagens. Então, para cada serviço das Big Techs, você tem sempre uma alternativa que muitas das vezes vai conversar com os serviços das Big Techs. Com o serviço do Google, por exemplo. Você vai conseguir ter a mesma experiência no Nextcloud, por exemplo, com o Drive deles, igualzinho o do Google Drive. O gerenciador de senhas, Bitwarden, KeePass XC. Então, para quem não tem um gerenciador de senhas, é o primeiro passo. Gente, não adianta utilizar a mesma senha para todos os cadastros. É preciso que existam senhas diferentes para cada cadastro. Por quê? Hackeei sua conta, vamos dizer assim. Poxa, é a mesma senha. Deixa eu ir lá no YouTube dele, no Gmail, nas outras contas dele online, no Facebook. Se for tudo a mesma senha, cara, perdeu tudo. Então, é interessante que exista uma conta, uma senha, na verdade, para cada conta, porque se uma for comprometida, beleza, foi só aquela, você recupera e tranquilo. Agora, se todas forem comprometidas, aí o problema é muito maior. Então, um gerenciador de senhas, ele vai cuidar para você não precisa mais anotar no papel de pão, ficar deixando de baixo ali. Eu sei que muita gente faz coisas completamente duvidosas com senhas, e o gerenciador de senhas ele está aí para resolver isso. Tá? Buscadores, então, além do Google, nós temos o DuckDuckGo, o Brave Search, para quem usa o Brave, navegador Brave, eles também estão lançando agora um buscador. Outros como Start Page e o Searching, que são outras alternativas também privadas. E quem quiser, depois eu compartilho o slide para vocês. Provedores de e-mail, ProtonMail, Tutanota, StartMail. A mesma coisa que como se fosse utilizar um Gmail da vida, você vai utilizar aqui o ProtonMail. Por que eu vou utilizar esses serviços, Pio? Porque eles respeitam a sua privacidade, criptografando de ponta a ponta todos os seus e-mails. Uma coisa que o Google não faz hoje, e ele utiliza isso para vender anúncios direcionados, é que ele faz o scan de todos os seus e-mails no Gmail. E aí, para muitos, deve ter até aquela aba de anúncios, por exemplo. Você clica lá, vai ter uma abinha de anúncios, e geralmente aqueles anúncios vão estar relacionados com os e-mails que você recebe, coisa que nesses e-mails aqui você não tem esse problema. Tá? E navegadores desktop, eu trouxe aqui, por exemplo, também, para quem usa o Google Chrome, você tem o Brave, e você pode utilizar também o Firefox, mais o uBlock Origin, que é um bloqueador de rastreadores, e aqui eu também tenho o Projeto Tor, que é muito interessante também quando a gente pensa em privacidade e anonimato. E navegadores mobile, Brave, Bromite, Tor também, tudo para você substituir o Google Chrome, que o navegador no mobile, ele também, sendo feito pelo Google, ele também vem altamente integrado com os seus serviços. Então, os sites que você acessa, o seu histórico de navegação vai ser sincronizado lá na sua conta Google e eles vão utilizar essas informações para venda de dados e podem ser compartilhados com terceiros também. Armazenamento em nuvem. Seguindo aqui, nós temos o Proton Drive, então uma alternativa ao Google Drive, e o Nextcloud, que também é uma outra alternativa muito interessante, ambas, tá? E para a gente finalizar, sempre às vezes fica aquela pergunta, mas será que eu preciso de mais proteção? Será que
está sendo suficiente o que eu tenho feito? Beleza, eu troquei todos os softwares que você recomendou aí, Pio, mas será que faz sentido eu continuar? Qual que deve ser o meu foco? E o seu foco precisa ser sempre em proteger aquilo que importa, se proteger daquilo que é perigoso e se proteger daquilo que é real. Se você tenta se proteger algo que não importa, ou se proteger daquilo que não é real, a sua proteção vai ser equivocada, não vai você estar servindo de nada, você vai estar perdendo tempo. Então, se houver dúvidas em quais softwares eu preciso procurar como alternativa, será que esse software aqui ele vai ser viável para a minha privacidade, ele vai cuidar dos meus dados? Sempre tente entender se a proteção que ele traz é real, se importa, faz alguma diferença para você, e se ele te protege de algo que é realmente perigoso. Essa tríade é o que chamamos de segurança da informação. Como que se faz privacidade? Com segurança da informação, protegendo a sua informação. Com essa tríade aqui, sempre se protegendo, considerando esses 3 tópicos. Ok? E privacidade e segurança não precisam ser um meio e não um fim. E é isso, pessoal. Eu agradeço. Se eu for para o final, aí. Eu agradeço a todos, tá? Quem quiser acompanhar nas redes sociais, QR Code, Instagram, enfim, YouTube, o meu canal lá no YouTube, a gente fala só sobre privacidade. Eu espero que vocês possam acompanhar também os próximos vídeos. Tem bastante vídeo lá no canal falando sobre diversas ferramentas de privacidade. Eu agradeço a oportunidade, a equipe da Zcast Foundation, da Zcast Brasil, pela oportunidade. Alguém tem alguma pergunta? Se for bem rapidinho, a gente consegue... Aqui. O Safari, ele sempre manda uma mensagem dizendo assim: nós acabamos de bloquear 39 rastreadores no seu e-mail. Isso é verdadeiro? Isso é falso? Como é que funciona isso? Essa mensagem é verdadeira? Exatamente. Assim, eu não sei como que funciona o Safari em específico, mas ele vai provavelmente fazer uma leitura ali da sua caixa de e-mail e tentar identificar com algoritmos aquilo que tem rastreadores ou não. Se ele trouxer para você aquilo que foi bloqueado, então se você consegue fazer um comparativo do antes e um depois, aí sim eu posso dizer que é verdadeiro. Agora, se ele não te traz informações do que foi bloqueado, do que não foi, enfim, aí precisa de uma investigação para poder saber se foi ou não. Mas projetos como Safari, Brave, eles estão tentando entrar nesse universo cripto e também de privacidade, para também fazer com que as pessoas que entrem no mundo cripto tenham as suas informações seguras, não caiam em scams, né? E essa é uma tentativa deles, principalmente desses 2 browsers, em facilitar essa entrada. Então, sim, posso dizer que, por enquanto, é verdadeiro se você conseguir ter esse comparativo. Entendi. Porque o Safari é da Apple ou não é da Apple? É da Apple. É da Apple. E aí eu perguntei isso por conta da contradição, né? Se a Apple também tem o domínio dos nossos dados, se rastreia e distribui os dados, isso pode não ser verdadeiro. É porque, assim, a Apple, diferente do Google, ela está tentando utilizar privacidade como um diferencial de mercado. Não sei se você já viu algum dos comerciais da Apple. O que acontece no seu iPhone, fica no seu iPhone. É uma estratégia que eles estão utilizando. Então, estão, além de adquirir o browser como Opera, estão trazendo serviços como VPN, serviços adicionais para, principalmente, pegar essa galera que está começando em privacidade e trazer para o mundo deles. Então, é uma proteção, a pergunta deveria ser, é uma proteção 100% efetiva? Não. Não é, porque a gente sabe que a Apple faz parte desse mesmo esquema, mas ela está utilizando dessa estratégia de mercado para conseguir mais clientes. Espero ter respondido. Mais dúvidas? Não sei se tem tempo, pessoal?
Bom, porque assim, a gente fala bastante, a privacidade importa, a privacidade é interessante, privacidade é um direito, privacidade é liberdade. Só que a gente, de repente, poderia perguntar isso também para quem, né? Se de fato, para quem importa, para quem é liberdade, para quem isso significa e para quem isso tem valor. No seguinte sentido de, se a gente for parar para pensar sobre o ponto de vista das pessoas que utilizam Instagram, Facebook, todas essas redes sociais, de um modo bem geral, talvez para a grande maioria, vou generalizar aqui, para a grande massa, talvez isso não importe, né? Porque, de certa forma, você tem tudo ali ao seu alcance. Então, é como se fosse basicamente um ciclo, né? Você entra em uma rede social, você já entra em outra, você recebe vários inputs ali diários e acaba gerando uma rede ali que, obviamente, é muito conveniente para todo mundo que se beneficia dela. Seriam as empresas que vendem dados, as empresas que facilitam, intermediam essa questão dos anúncios. E, obviamente, para quem está vendendo, né? Para os anunciantes. Então, assim, acho que talvez isso passa muito por uma questão de mindset, né? De realmente as pessoas mudarem ali o ponto de vista sobre, de fato, o que elas estão usando. Eu queria ouvir um pouco de você, o que você pensa que seria interessante, ou se já existem trilhas, né, que algumas empresas, alguns protocolos, enfim, estão seguindo para tentar mudar essa chave, para tentar mudar esse mindset. Ótima pergunta. Você tem cortina na sua casa? Cortina é um artifício de privacidade. As pessoas mais antigas, né, acostumaram a utilizar cortinas, por quê? Talvez por causa do vizinho que ficava lá na casa dos outros, assim, olhando, né? A mesma coisa na internet. Quando você sente, a chave é sentir que está sendo observado ou algo ruim aconteceu com você por causa da perca de privacidade. Aí muitos viram essa chavinha. Porque, naturalmente, se nada acontecer, pelo menos no meu futuro e no meu hoje, no meu presente, pouco importa. Por isso que, para a maioria das pessoas, se você fala de privacidade, até soa um pouco estranho. Poxa, mas que é isso? Nunca aconteceu nada comigo, né? Mas aí, golpes, pirâmides, enfim, coisas desse sentido começam a acontecer. Aí as pessoas começam a prestar atenção em segurança, em privacidade, o que não deveria ser. Deveria ser do primeiro momento, né? Então, estou entrando no mundo cripto, estou entrando na internet, por exemplo, cara, o primeiro passo é como que eu navego seguro, como que eu me porto aqui nesse novo ambiente. Deveria ser o primeiro passo. E sim, respondendo a sua pergunta, existem protocolos e existem abordagens de privacidade. Você vai ter a palestra da Aninha aqui falando sobre protocolo. Aí, ó. E principalmente voltada para mudar como as pessoas acessam informações, só que com mais privacidade ou anonimamente. Um que eu citei aqui foi o Projeto Tor. Ele foca em países onde a internet é controlada, existe um firewall, por exemplo, onde a internet pode ser desligada de maneira simples. Ele vai prover anonimato e privacidade para jornalistas, para pessoas defensoras dos direitos humanos, etc. E existe um outro projeto também chamado IPFS, que procura descentralizar a internet. Hoje a internet, a gente sabe que ela está centralizada principalmente nos grandes players. E aí é fazer com que cada pessoa, cada dispositivo, por exemplo, que entre na internet, seja também um servidor, proporcionando essa descentralização, como se fosse uma rede P2P. Então, são duas alternativas aí focadas em privacidade e anonimato também. Então, eu acho que a tendência é sempre em facilitar a privacidade. Às vezes, ser seamless, a pessoa nem percebe, mas está usando com a privacidade. E o Proton Mail, o Proton Drive, algumas dessas empresas que eu citei aqui, elas fazem isso muito bem. Então, a pessoa nem acha que está usando alguma coisa... Parece o Google Drive, mas é privado. Então, eu acho que esse é o caminho.